Se você abriu o gerenciador de anúncios e deu de cara com essa tela, você já recebeu uma das maiores atualizações do Meta Ads dos últimos tempos. E sabe o que mais me impressiona? Quase ninguém percebeu o que isso realmente significa. Pode ser que você lembra disso, ou dependendo da tua idade, você só ouviu essa história. Em 94, a Fórmula 1 passou por uma grande mudança no regulamento. Um ano antes, os carros da Williams tinham alta tecnologia de assistência e se tornaram imbatíveis. No ano seguinte, todas as assistências foram proibidas. E os carros da Williams, que tinham toda a estrutura preparada para trabalhar com a tecnologia de assistência, sem ela, ficaram indomáveis. No meio disso tudo, uma equipe nova estava se destacando, a Benetton, com Michael Schumacher como seu principal piloto. O que poucos sabem é que, por baixo dos panos, a Benetton ainda estava usando a tecnologia que não era mais permitida pelo regulamento. Bom, e se você já conhece essa história, ou pelo menos já ouviu ela, você já sabe como ela termina. Mas o que isso tem a ver com o Meta Ads, afinal de contas? Fica comigo até o final, que você vai entender tudinho e isso vai explodir sua mente. A Meta está liberando gradativamente uma das maiores atualizações nas campanhas de vendas que aconteceu até hoje. E a maioria está achando que é só uma atualização no nome da campanha ou perfumaria ali da Meta, ou simplesmente que o ABO finalmente morreu. Mas o buraco é muito mais embaixo. E se você continuar fazendo anúncios do mesmo jeito que antes, vai ficar para trás. Porque essa nova atualização, ela não só muda tudo, mas ela abre portas que antes nem existiam, mas só para quem souber usá-las. Aliás, é tanta coisa importante aqui nesse vídeo que se bobear, você até esquece de dar o like e se inscrever. Então já aproveita e faz isso agora, depois não diga que eu não avisei. E para você entender realmente o que significa essa mudança, primeiro eu preciso te dar um pouco de contexto. Você deve bem lembrar que até pouquinho tempo atrás, se você não recebeu ainda essa atualização, ainda é assim, para criar uma nova campanha de compras, como eram chamadas, você recebia esse painel aqui para escolher se queria fazer uma campanha configurada totalmente de forma manual ou usando o recurso Campanha de Compras Advantage Plus. Ao usar o Campanha de Compras Advantage Plus, a Meta trazia a maioria das configurações mais complexas já pronta, utilizando recursos de inteligência artificial. E é aqui que está um ponto bem importante. As campanhas de compras Advantage Plus não possuíam conjuntos de anúncios. Quando você configurava uma nova campanha aqui usando o recurso Compras Advantage Plus, você notava que a estrutura ficava simplificada, então ela unificava campanha e conjunto de anúncios em uma única etapa. E aí sim, os anúncios. Então ela trazia todas as configurações, tanto da primeira etapa de campanha quanto da segunda etapa de conjunto de anúncios, simplificadas em um único painel, tirando boa parte do nosso controle também nessas configurações, é claro. Mas uma coisa interessante é que, como não havia conjunto de anúncio, você não podia criar uma campanha da Meta utilizando todos os recursos da inteligência artificial que tivesse mais de um conjunto de anúncios. Também não podia duplicar conjuntos de anúncio aqui, nem mesmo fazer anúncios com configurações de orçamento, ABO ou CBO. Tudo era definido automaticamente pela Meta. Pois é, mas em algumas contas a Meta já liberou o novo formato de campanhas de vendas Advantage Plus. E não só mudou o nome de campanha de compras Advantage Plus para campanha de vendas Advantage Plus, que inclusive faz muito mais sentido, né? Mas ela mudou também todo o fluxo de criação dessas campanhas. A questão é que você não tem mais como escolher se quer fazer uma campanha totalmente automatizada Advantage Plus ou uma campanha totalmente manual como era antes. Por padrão agora, todas as campanhas são Advantage Plus, como no print desse aviso que se você recebeu a atualização, você deve ter recebido logo em seguida. E é aqui que está escondida uma das principais mudanças que ninguém está falando. É como se a Meta tivesse tirado a antiga McLaren manual de 91 da garagem e deixado uma nova, totalmente automática, de 2025. O problema é que está todo mundo tentando pilotar ela como se fosse a antiga. As configurações manuais ainda estão lá, como por exemplo o orçamento ABO, que todo mundo está falando que morreu e segue mais vivo do que nunca. Só que está tudo escondido num cantinho do gerenciador de anúncios que a maioria das pessoas nem presta atenção. Ou seja, você ainda tem o volante na mão, só que agora com o copiloto mais inteligente que a Meta já criou.
E você pode até duvidar de tudo que eu tô falando aqui, e tudo bem, você não deve mesmo acreditar em tudo que falam por aí. Por isso eu vou deixar o link oficial da Meta, que fala tudinho sobre isso, num comentário fixado aqui embaixo. É só ler o que quase ninguém tá lendo. Mas chegou a hora de te mostrar na prática aqui na minha tela. Em outra conta de anúncios de testes aqui, que já recebeu essa atualização, antigamente quando você começava uma nova campanha, ele perguntava para você se você queria uma campanha manual ou uma campanha de compras Advantage Plus. Agora não pergunta mais, nessa conta nem aviso eu estou recebendo mais. O que acontece é que ao escolher uma campanha de vendas, ele automaticamente, por padrão, já começa com uma campanha com todos os recursos Advantage Plus ativos. Então agora é tudo um tipo de campanha só. Eu não tenho mais a campanha de compras Advantage Plus ou a campanha manual. É tudo aqui, no mesmo fluxo. O que acontece de diferente é que, mesmo sendo uma campanha que utiliza os recursos de inteligência artificial da Meta em sua totalidade, ou seja, a campanha de vendas Advantage Plus, ainda assim eu tenho conjunto de anúncios. Então agora, diferente do que era antigamente, eu posso, antes a gente não tinha conjunto de anúncios nesse modelo de campanhas que utiliza todos os recursos de inteligência artificial no potencial máximo. Agora eu tenho. Então, o que significa que eu posso utilizar uma campanha, aproveitando tudo que há de melhor na tecnologia de inteligência artificial da Meta, e ainda assim poder criar vários conjuntos de anúncio. E ainda assim poder escolher se eu quero orçamento ABO ou CBO. E agora você nota aqui um novo recurso chamado pontuação da campanha. O que esse pontuação da campanha faz, na verdade? Ele simplesmente só diz se você está com todos os recursos de inteligência artificial ativos ou não. Aí, para a Meta, se você está com tudo que utiliza a inteligência artificial deles ativa, está 100%, é pontuação máxima. Conforme você vai desligando coisas, ele vai diminuindo essa pontuação. O que eu recomendo aqui, não se apegue muito a essa pontuação aqui de relevância por enquanto. E aqui embaixo, a gente tem aqui o símbolozinho da inteligência artificial, indicando que a campanha de vendas Advantage Plus está ativada. E ao clicar aqui, eu não tenho nada para desativar. Por padrão, é uma campanha de Advantage Plus ativada, com todas as automações necessárias da Meta ativadas. O que ele automatiza de forma geral? Orçamento, público e posicionamentos. Ou seja, a Meta vai decidir como distribuir o seu orçamento automaticamente entre os seus conjuntos de anúncio e anúncios. A própria inteligência da Meta vai decidir o seu público com base no que o seu criativo transmite. E ela própria também vai decidir o posicionamento, ou seja, onde e quando o seu anúncio deve aparecer. Colocando assim o seu anúncio para as pessoas certas, no lugar certo e no momento certo. E aqui o que fez a maioria das pessoas que estão fazendo vídeo por aí cometer um grande erro em dizer que o orçamento o ABO ou orçamento a nível de conjunto de anúncios morreu, não é possível mais fazer. Porque quando você desce aqui, e essa é uma das principais mudanças que nós temos aqui, nas configurações de orçamento, eu tenho aqui o símbolo do Advantage ativado, ou seja, os recursos Advantage Plus da inteligência artificial da Meta estão ativados para configuração de orçamento. Se eu clicar aqui para mudar essa configuração, eu não tenho a opção de ligar o orçamento no conjunto de anúncios, que era chamado de ABO. Só tenho orçamento no nível da campanha, no nível máximo, no topo, que era o chamado de CBO. Correto? Então, com base nisso aqui, as pessoas estavam dizendo que o orçamento ABO morreu. Não dá mais para colocar orçamento em nível de conjunto e decidir quanto cada um dos conjuntos gasta separadamente. O fato é que não, ele não morreu. Se ele está aqui, tem como ativar ele sim. Ele só está desligado nesse momento porque nesse momento eu tenho apenas um único conjunto de anúncios. E lembra que eu já falo aqui nesse canal faz um tempão, quando você tem apenas um conjunto de anúncios, não faz diferença nenhuma ligar ou desligar o CBO, não faz diferença nenhuma usar orçamento de campanha ou o nível de conjunto. Por quê? Porque eu só tenho um. Não tem distribuição de orçamento para fazer ali de forma automática ou de forma manual. Agora, se eu duplicar esse conjunto, vamos simular aqui que eu tivesse mais de um conjunto e voltar nas configurações a nível de campanha, e olhar aqui para as configurações de orçamento, tá lá, morreu, né? Pois é. Agora eu posso ligar o orçamento a nível de conjunto e configurar o orçamento a nível de conjunto. Detalhe aqui,
Quando eu mudo para esse orçamento nível de conjunto, a minha pontuação lá já diminui e ele informa que o recurso Advantage Plus do orçamento foi desligado. Estou ainda com a inteligência artificial trabalhando a nível de público e de posicionamentos, mas a nível de orçamento não está mais. Eu estou decidindo o orçamento manualmente nos conjuntos de forma individual em cada conjunto de anúncios. Outra coisa importante a se saber e que muda com essa nova estrutura, com esse novo fluxo de criação de campanhas, é que no nível de conjunto de anúncios, onde estão os outros recursos Advantage Plus aqui também, eu vou colocar aqui a conversão para site e vou descer direto no que interessa. Nível de público, e aí ele diz aqui que o público está com os recursos Advantage Plus ativos. Sempre que aparecer o símbolozinho aqui, está com o recurso de inteligência artificial ativo. E eu posso sempre conferir aqui do lado para ver o que está ligado ou não. Mas e se eu quero definir os públicos manualmente? Eu não quero que a inteligência artificial da Meta faça uma leitura do meu criativo e direcione o meu anúncio. Isso é uma coisa bem importante. Às vezes pode acontecer de você fazer o anúncio, não é responsável pelo criativo e o criativo ser ruim mesmo. Então não adianta usar o Advantage Plus aqui, porque a Meta não vai conseguir fazer uma leitura boa desse criativo e não vai conseguir entregar ele para as pessoas certas. Resta você tentar entregar eles através de uma segmentação, que realmente hoje não funciona mais tão bem. Mas se você quiser fazer isso de forma manual, você pode usar o botão aqui, limitar mais o alcance dos anúncios. E aí você pede trocar configuração e ele muda para a configuração manual, entre aspas. Mas ainda assim está dizendo que o Advantage Plus está ativo, ou seja, apesar de eu ter mudado para o modo manual de configurações, ainda estou usando os recursos Advantage Plus, ainda está sendo tudo definido pela Meta porque eu não mudei nada aqui nessas configurações. E aí eu posso mudar o que eu achar necessário, por exemplo, as localizações, fazer as alterações necessárias, a idade, fazer a alteração necessária de mínimo e máximo. Vamos mudar aqui uma idade mínima, uma idade máxima aqui para a gente ver o que vai acontecer. Coloquei 50, opa, continua tudo Advantage Plus ainda, mas surgiu uma nova configuraçãozinha aqui que ninguém presta atenção. Usar como sugestão, ou seja, eu não estou dizendo para a Meta que eu quero que somente pessoas de 18 a 50 recebam o meu anúncio. Eu estou apenas sugerindo para ela que talvez o meu melhor público seja de 18 a 50. Ela vai usar isso como uma sugestão para a inteligência artificial, mas não vai limitar o seu público a essa faixa de idade. Se eu quiser realmente limitar, nesse caso, eu tenho que desligar a opção de usar como sugestão. Agora sim, ela está realmente limitando. A minha pontuação de campanha baixa, porque eu desliguei um recurso de inteligência artificial. A partir desse momento, não vai usar a inteligência artificial neste recurso aqui da idade. Então, ele vai limitar exatamente para o que eu defini aqui. E ela já começa a dar avisos de que eu posso ter menos resultados com isso. Portanto, você só faz isso se você tiver absoluta certeza de que esse é seu público. E vai por mim, a gente não tem absoluta certeza. A Meta sempre vai saber mais, porque ela tem muito mais informações que nós não temos acesso, nem somos capazes de processar. Se eu volto como sugestão, ele volta ali como relevância. Então eu posso trabalhar públicos como sugestão. Essas sugestões, elas tendem a ajudar a inteligência artificial da Meta a encontrar melhor seu público sem limitar o alcance. Agora vamos para outras configurações, como por exemplo gênero. Também posso definir homens, mulheres, tendo em mente que ela está levando isso em consideração como apenas uma sugestão. Então, se existirem dentro do meu produto, eu direciono para mulheres, mas ela entender que existem homens que compram isso, ela vai direcionar esse anúncio para esses homens também. E aqui é um grande erro que as pessoas cometem, que eu já atendi em consultorias, elas falam assim, ah, mas o meu produto é só mulher que compra, ah, o meu produto é exclusivamente para mulher. E cara, será que esse teu produto um homem não pode estar comprando para dar de presente para a mulher dele? Pode ser uma fatia de público minúscula, mas a Meta sabe, com base em quantidade de dados e comportamentos e sinais que as pessoas deixam na rede, quem são esses homens que têm esse costume, esse hábito de comprar coisas de mulheres para presentear, por exemplo. E você estaria deixando de anunciar para um potencial comprador. Então, sempre tem que ter em mente que, às vezes, é melhor deixar a inteligência artificial trabalhar, porque ela tem dados e informações que nós não temos. Mas se eu realmente tenho
tenho certeza, ou se eu, por algum motivo, não quero que esse anúncio seja exibido para homens, eu posso tentar controlar isso, e aqui deixo bem claro, tentar não significa que realmente não vai aparecer para homens, existem outros fatores envolvidos também que podem fazer esse anúncio aparecer, mas eu posso tentar limitar isso mais, tirando aqui o usar como sugestão. E aí, a partir desse momento, a inteligência artificial não vai mais atuar neste item aqui. Minha pontuação vai caindo naturalmente. Vamos para outra coisa aqui que eu quero que você entenda a diferença. Até então, eu tenho a opção de desligar a opção de sugestão ali, né? Agora, quando eu entro aqui no recurso de direcionamento detalhado e começo a pôr informações de segmentação, por exemplo, interessados em política, perceba que, ao usar direcionamento detalhado, eu não tenho opção de desmarcar como sugestão, certo? E quando eu olho aqui para esse izinho de informação, ele diz: podemos veicular anúncios além do seu público para os objetivos de anúncio qualificados, se houver probabilidade de melhorar o desempenho. Ou seja, isso aqui, meu amigo, é só sugestão mesmo. Não tem como eu desligar a opção de sugestão, como eu posso fazer com os outros recursos aqui atrás. Então, direcionamento detalhado por interesses, comportamentos e dados demográficos, isso é só sugestão. Não tem mais como limitar público, como realmente direcionar público por interesses aqui. É só sugerir para a Meta que eu entendo, Meta, que esse público aqui talvez seja o melhor para mim, mas ela sempre vai expandir para além do que você escolheu aqui, se ela acreditar que tem possíveis compradores em outros interesses que você não listou. E por fim, a parte de posicionamentos, que agora, se eu quiser mudar os posicionamentos, que era algo que a gente costumava mudar com frequência, ficou ainda mais escondido. Eu tenho que pedir para mostrar mais configurações ali, e aí eu tenho a opção aqui, controles de posicionamento, e aí ele lista os posicionamentos, caso eu queira ligar e desligar esses posicionamentos. A minha recomendação aqui em posicionamentos é sempre a mesma. Essa é uma das poucas coisas que eu ainda acredito que faz sentido você tirar da mão da inteligência artificial e colocar de forma basicamente manual, mas não totalmente. O que eu recomendo é desligar aqui o apps e sites na maioria dos anúncios. Se você está fazendo anúncios para vendas, para conversões, não faz muito sentido colocar o seu anúncio nesses posicionamentos na maioria das vezes. Por quê? Esses posicionamentos são anúncios, em grande maioria, interruptivos em joguinhos, em outros aplicativos que a pessoa está usando naquele momento. E a pessoa dificilmente vai parar de jogar aquele jogo, por exemplo, para ir fazer uma compra. Esses posicionamentos, eles podem funcionar muito bem e fazer sentido para anúncios de reconhecimento de marca. Você está buscando ali mais alcance, mais visualizações, quer que as pessoas vejam a sua marca e se lembrem dela, aí sim pode fazer sentido. Já para anúncios em vídeo, que possa obrigar a pessoa a ter que assistir o vídeo para continuar jogando, não é legal. E para anúncios de conversão, que a pessoa precisa sair daquilo que ela está fazendo para ir comprar ou para ir conversar no WhatsApp, também não é legal. Então, sempre avalie o contexto do tipo de anúncio que você está fazendo. E sempre que você for desligar posicionamentos aqui, nunca deixe menos do que 7 posicionamentos ligados. Expandindo aqui tudo, você tem que ter, no mínimo do mínimo, pelo menos 7 posicionamentos ligados. Se você deixa menos do que isso, você vai reduzir os seus resultados e, consequentemente, vai aumentar muito os custos do seu anúncio. Agora saca essa, enquanto está todo mundo só reclamando das mudanças e lutando contra a inteligência artificial, o que realmente trava as campanhas é a falta de clareza sobre como ela funciona. E o fato de você ter visto e entendido tudo isso que eu falei até agora, já te coloca à frente de pelo menos 90% dos outros anunciantes. Mas para mim, o melhor de tudo nessa mudança é que agora você pode aproveitar todos os recursos da inteligência artificial da Meta em estruturas de campanhas que possam ter mais de um conjunto de anúncios, coisa que não era possível antes. Além do mais, agora você tem um controle maior de onde você quer que os recursos de inteligência artificial da Meta atuem ou não. E antes que você já torça o nariz sobre inteligência artificial da Meta, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que você vai entender direitinho sobre essa nova inteligência artificial da Meta e por que ela está revolucionando completamente a forma de fazer anúncios. Mas antes, sabe qual que é a parte mais maluca de tudo isso?
é que mesmo tornando as campanhas cada vez mais automáticas, a Meta está colocando cada vez mais o controle onde ele realmente deveria estar. Por mais louco que isso pareça, agora você pode controlar muito mais coisas nos seus anúncios do que antes. A questão é que a grande maioria ainda está tratando essas mudanças como um problema, quando na real é a maior oportunidade dos últimos tempos. Eles ainda estão criando campanhas como se o controle das configurações ainda tivesse 100% nas suas mãos. Mas ele não está mais. E isso, na verdade, não é sobre perder o controle das configurações no gerenciador de anúncios. É sobre aprender a usar a inteligência artificial a seu favor e não ficar lutando contra ela. E para isso você precisa focar em dominar o único ponto onde realmente está o controle: a mensagem do teu anúncio. Se você souber como transmitir a mensagem certa no criativo do seu anúncio, a própria inteligência artificial da Meta vai saber fazer a leitura correta e direcionar para as pessoas certas. E aí seu custo cai, as vendas aumentam e você tem o retorno que merece. E para te ajudar com isso, eu criei uma aula exclusiva e prática para você aprender como fazer anúncios que realmente funcionam. O link está aqui na descrição. Mas corre, porque se você não aprender isso logo, você vai ficar para trás. E daqui a pouco tá aí só torrando grana sem entender por que os anúncios não funcionam mais. Mas espera aí, e a história da Fórmula 1? Onde ela se encaixa nisso tudo? Bom, em 94, o piloto da Williams era Ayrton Senna. E ele pilotava um carro praticamente indomável, tendo que fazer muito esforço para ficar na frente da Benetton. E essa história não tem nada a ver sobre quem é o melhor piloto, e sim sobre quem usa a tecnologia a seu favor. Senna não pôde escolher a tecnologia na época, mas você pode. A única pergunta que sobra é: você vai correr com ela ou contra ela?